É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E hoje nós refletiremos sobre dois grupos. Se nós pensarmos na humanidade, se a gente fosse dividir a humanidade em dois grupos, né? Josué de Castro, é um ativista brasileiro, ele disse o seguinte: a humanidade se divide em dois grupos, os que comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Se a gente pensar no Sêneca, filósofo estoico, ele disse o seguinte: os homens podem dividir-se em dois grupos, os que seguem em frente e fazem alguma coisa, e os que vão atrás a criticar. Mas Ariano Suassuna, ele se superou, ele diz o seguinte: a humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os que estão equivocados. Se fôssemos dividir a humanidade em dois grupos, na perspectiva de Deus, ele dividiria entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na mensagem de hoje, então, o autor falará sobre esses dois grupos que a humanidade, que as pessoas podem ser divididas. Primeiramente, ele vai falar sobre os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? É possível identificarmos. Capítulo 2 de 1 João, continuando na exposição aí de 1 João, capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte: filhinhos, agora permaneçam nele, agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vida. Ele começa falando para a igreja usando o termo filhinhos. O que o Filho de Deus vai fazer? Em primeiro lugar, ele vai permanecer em Deus, para que quando Deus se manifestar, nós tenhamos o que? Confiança, não sejamos envergonhados. Quando nós estamos em Deus, nós temos essa convicção que pertencemos a Ele, que somos filho dele e que somos irmãos em Cristo, fazendo parte de uma família no qual o apóstolo João está escrevendo. Ainda no versículo 28, ele diz que os filhos de Deus, eles têm esperança. No capítulo 3, versículo 2, ele fala um pouquinho mais sobre essa esperança. Ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Não é qualquer esperança que o Filho de Deus tem, é uma esperança de uma confiança inabalável acerca do futuro, uma esperança que se encontra em Jesus. Como cristãos, nós precisamos estar muito bem resolvidos acerca do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Vários problemas hoje que a humanidade enfrenta, chamado dos transtornos mentais, estão relacionados ou ao passado, ou ao presente, ou ao futuro. Se você já acompanhou a mensagem passada, você vai lembrar deste quadro aqui. E o mais importante é que você lembre como que ele se completa, tá bom? Em Cristo, meu passado foi o quê? Em Cristo, meu presente faz o quê? Em Cristo, meu futuro está o quê? Né? Então, em Cristo, meu passado foi redimido, meu presente faz sentido e o meu futuro está garantido. O Filho de Deus, ele tem esperança. O Filho de Deus também, ele pratica a justiça. Versículo 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Se você tem certeza que você é de Deus, alguém age corretamente, vai agir corretamente, segundo a palavra de Deus. Não importa o que as pessoas dizem, porque ele já recebeu essa unção especial. O Espírito Santo está nele. Ele nasceu de Deus e ele vai praticar a justiça. Porque Deus é justo. Os membros da família de Deus são marcados, então, por esse viver santo, essa característica dos filhos de Deus. Veja a diferença do mundo, daqueles que não têm a Cristo. Aqueles que não têm a Cristo vão usar palavras sujas, palavras indecentes, palavras inúteis, imorais, não vão ter preocupação com sexo antes do casamento, não vão ter preocupação com sexo fora do casamento, vão viver em sensualidade, em ira, em ódio, vão arder em ciúmes, ganância, nunca estarão contentes com o que têm, vão ter orgulho das suas realizações e bens, as mentiras inocentes, aquela mentirinha branca, aquela estratégia, né? De eu só vou falar uma coisinha pequenininha aqui para não ofender ninguém, né? Quem é filho de Deus pratica a justiça, anda em santidade.
o Filho de Deus, é chamado de Filho de Deus. E esse versículo 1 aqui do capítulo 3, ele vai falar quem somos. Nós somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Esse versículo aqui, ele diz quem nós somos. A nossa identidade está em Deus. O autor chama a nossa atenção. Ele começa o versículo falando, vejam como é grande. Ele chama a nossa atenção, direciona os nossos olhos para o amor de Deus, o amor do Pai, atentarmos para esse grande amor. Não somos filhos porque nós conquistamos o direito de sermos filhos. Nós somos filhos porque fomos adotados por Deus. Ele manifestou o amor dele nos adotando. Efésios capítulo 1, versículo 1 a 6. Nos mostra, de 3 a 6, nos mostra que Deus nos adotou. Muitos dos problemas do aconselhamento, trabalho com aconselhamento bíblico, cuidando de pessoas semanalmente, quase que diariamente, atendendo pessoas, ajudando elas a ter uma perspectiva bíblica das circunstâncias em que elas se encontram, que muitas vezes o fato de não conseguir ter essa esperança, de não conseguir reagir aos problemas dessa vida, desse mundo caído, trazem sobre si até mesmo enfermidades. E muitos casos no aconselhamento, elas estão relacionadas a uma questão de relacionamentos rompidos. Um relacionamento rompido com Deus, um relacionamento rompido com as pessoas. E isso, com as pessoas, esse relacionamento rompido com as pessoas, muitos desses problemas teve seu início na primeira família, no papai, na mamãe, com os irmãos. Isso acabou gerando uma grande crise de identidade. Quem eu sou? O que eu devo provar? O que eu preciso esconder? O que eu temo? A certeza, querido amigo que me ouve, a certeza que nós temos da nossa identidade, de quem somos. Nós somos filhos amados de Deus. Esse amor do Pai, o Pai de amor que nos adotou. E aí a gente consegue viver em liberdade com isso. Não precisamos mais de rótulos humanos para nos descrever quem somos, nos identificarmos, nos vermos com esse grupo, com aquele grupo. Isso não precisa mais, porque nós estamos muito bem resolvidos em Deus, nesse Deus de amor. E pelo fato do mundo não conhecer esse Deus de amor, ele também não nos reconhece, ele também não nos aceita, ele não consegue entender. Por isso que nos ignora, por isso que nos persegue. Às vezes, antes de talvez algumas pessoas conhecerem a Jesus, tinham muitos amigos não crentes. Mas a partir do momento que assumiram o compromisso de seguir a Jesus, esses amigos no mundo talvez começam a se afastar, começam a se distanciar. Talvez você continue indo atrás, tentando ter contato, tentando levar essa mensagem de amor, de paz, de esperança, de reconciliação. Mas as pessoas não querem mais. E aí elas começam a dizer que você mudou, que você se afastou. Porque o mundo não reconhece, o mundo não aceita. O Filho de Deus, então, 4 verdades que nós vimos até aqui, ele permanece em Deus, ele tem esperança, ele pratica a justiça, ele é chamado Filho de Deus. E o versículo 2 que nós lemos, ele será semelhante a Jesus. Eu vou ler de novo. Versículo 2, capítulo 3. Agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Se o versículo 1 diz quem somos, o versículo 2 diz quem nós seremos, quem nós havemos de ser. Quando Jesus se manifestar, nós veremos a ele, seremos semelhantes a ele. Os nossos corpos, marcados pelo pecado, serão então semelhantes ao de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar finalmente, haverá ausência do pecado e a presença da justiça. Seremos semelhantes a Cristo. O que somos, o que seremos e o que devemos ser enquanto estivermos aqui nesse mundo. Versículo 13 e versículo 5. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Versículo 5. Você sabe em que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, quem somos como filhos de Deus nos leva a uma vida de purificação como ele é puro.
Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Em Jesus não há pecado. Então, na medida que você caminha com Jesus, você vai deixando o seu pecado para trás. Jesus vai te purificando, Jesus vai te limpando. A maior evidência para o novo nascimento está na sua conduta, no seu comportamento, nos seus desejos, nos seus pensamentos, nas suas emoções, naquilo que ele anseia. Como diz aquela música infantil, pouco a pouco, a cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Cristo nos transforma, Cristo nos limpa, Cristo nos purifica. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com aquilo que nós amamos, com aquilo que nós nos identificamos. Nós nos parecemos mais então com Jesus. O Filho de Deus também não está no pecado. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Quem permanece em Jesus não pode estar no pecado. João, o apóstolo João, não está defendendo aqui um viver impecável, alguém que não peca. Ele já respondeu isso no capítulo 1, do versículo 8 a 10, que é impossível nós dizermos que não temos pecado, ok? Mas ele explica que a vida do cristão não é mais caracterizada pelo pecado, mas sim pela prática do que é certo. Se antes nós vivíamos no pecado, agora nós vivemos em santidade. E de vez em quando nós acabamos pecando. De vez em quando nós escorregamos. Mas logo nós nos arrependemos e nós confiamos em Jesus. É mais ou menos como... Eu queria que você imaginasse agora uma esponja de carimbo. Ela está imergida naquela tinta, certo? E aí... Mas imagina aquela esponja que está há anos ali com aquela tinta que ela recebeu e ela está ali, e aí a gente pega essa esponja e começa a molhar ela, né, num balde, começa a molhar ela em águas correntes, começa a molhar ela embaixo de uma torneira aberta. Ela começa aos poucos a ser limpa, ela começa aos poucos a tirar aquela impureza, aquilo que torna ela manchada. Quando nós estamos em Jesus, pouco a pouco, Deus vai nos limpando. Nós não nos contentamos mais em viver na prática do pecado, imergidos naquela sujeira. Isso não nos agrada mais. Nós queremos agradar a Jesus. Amém? Nós queremos agradar a Jesus. O Filho de Deus, ele não permanece neste pecado. O versículo 9 diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Eu, quando estava meditando nesse texto aqui, eu achei simplesmente incrível. A semente de Deus está nele, então ele não vai permanecer no pecado, né? Ele não pode estar no pecado porque ele é nascido de Deus. E eu achei isso muito interessante porque a semente de Deus, ela nos incomoda. É uma luta que é travada no nosso coração. Nós não temos mais essa alegria no pecado. Eu sou nascido de Deus. Eu não consigo mais pecar em paz, meus irmãos. O Filho de Deus não consegue mais pecar em paz. Já pensou a gente orar pelos nossos irmãos assim, que estão lutando com alguns pecados? Deus, não permita que o Espírito Santo deixe ele pecar em paz, que o Espírito Santo o aflija, o incomode, mostre para ele que ele é Filho de Deus. Porque em Jesus nós recebemos então uma nova natureza. Nós pecamos sim, não há dúvida, mas nós não continuamos imergidos, nós não permanecemos agora na prática desse pecado. O incrédulo, alguém que não tenha Jesus, ele vai pecar. Ele peca contra o Criador, ele peca contra o legislador, que falou que é certo, que é errado. Mas um cristão, quando peca, guarda isso aqui que eu vou te falar. Um cristão, quando peca, ele peca contra um pai de amor. Que nós lemos aí no versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Não esqueça disso, você é discípulo de Jesus. Nós, quando nós pecamos, nós não pecamos apenas contra o Criador. Nós pecamos contra um Pai de amor que nos amou. Como que a gente pode resumir essa parte, toda essa aqui que nós vimos? Nós podemos resumir da seguinte forma: diante da vinda iminente de Cristo, os filhos de Deus permanecem em Cristo e conduzem suas vidas segundo o padrão da justiça de Cristo.
que é a busca da semelhança dele em pureza. Jesus está voltando. Os filhos de Deus vão permanecer em Jesus e vão conduzir as suas vidas segundo o padrão de justiça de Cristo, não do mundo. E esse padrão de justiça de Cristo, na medida que a gente vai buscando a semelhança dele em pureza. Esse é um grupo, os filhos de Deus. E o outro grupo que o apóstolo João vai dizer nesses versículos. O outro grupo são os filhos do diabo. Mas sem antes de nós vermos acerca dos filhos do diabo. O Isber, ele também nos ajuda nesse entendimento. Ele diz o seguinte, ó, não importa para onde o cristão olha, sempre encontra motivos para obedecer a Deus. Se ele olha para trás, vê o Calvário, onde Cristo morreu por ele. Se ele olha para dentro de si, vê o Espírito Santo que vive nele e lhe ensina a verdade. Se ele olha ao redor, vê os irmãos amados em Cristo. Também vê o mundo perdido no pecado, precisando encarecidamente do seu testemunho piedoso. E se olha para frente, ele vê a volta de Jesus. Somos cercados de motivos para viver para Deus. Que Deus nos ajude a vivermos para Ele, nesse mundo que tanto precisa de luzes, de luzeiros que vão brilhar a luz de Cristo Jesus. Enquanto, por outro lado, há os filhos do diabo, aqueles que praticam o pecado, e ele vai relatar algumas características aqui no versículo 4, diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A ideia de transgredir aqui é de ser desobediente, ser rebelde. A ideia de anarquia, sem submissão às autoridades e às leis de Deus. Guarda isso. É uma recusa voluntária e deliberada. É uma obstinação. Eu não quero obedecer a Deus. Essa é a prática do pecado, essa é a transgressão da lei. Eu tenho compartilhado com a igreja, com aconselhamentos, né, aquilo que aprendemos do pastor Davi Murk, de como que deve ser a obediência. A obediência, ela deve ser em 3 Is. A obediência, ela deve ser imediata, inteira e interna. Quando Deus fala, nós devemos obedecer de todo o coração e devemos obedecer inteiramente. Mas aquela história da garotinha, né, que estava em pé no banco de trás do carro e o pai, incomodado com aquilo, disse para a garotinha sentar, né, e ele vai insistindo e ela não obedece. Chega um determinado momento, ele diz, olha, se você não sentar, eu vou parar o carro e lhe darei algumas palmadas. A garotinha, então, ela senta e ela sussurra, papai, por dentro eu ainda estou em pé. Uma obediência que não é uma obediência de coração. Deus nos chama a obedecer a lei dele e obedecer de todo o coração, imediatamente e inteiramente. Mas qual é a lei de Deus? Se pecado é transgressão da lei de Deus, essa rebelião exterior, que muitas vezes só é manifestada lá no coração, né? Ela só está lá no coração, ela não se manifestou exteriormente. Como que nós podemos, então, obedecer à lei de Deus? Pensando nisso, pensando em definir o pecado, a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. E aí vamos pensar, qual que é o maior mandamento da lei? Jesus disse, amar a Deus e amar ao próximo. Então, pecado, o que é pecado? Pecado é quando você não ama. Quando você não ama a Deus e quando você não ama ao próximo. Pecado é quando você é egoísta. Quando nós pensamos em nós mesmos, nos nossos desejos, na nossa vontade, no nosso querer e não no próximo. Pensar e viver para nós mesmos. Então, o pecado voluntário e o pecado contínuo contradiz uma conversão genuína. O Filho de Deus, ele vai amar. Vai amar a quem? A Deus e ao próximo. O filho do diabo vai fazer o quê? Vai transgredir a lei. Qual lei? A lei de amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, o filho do diabo ele só vai pensar em si. Ele vai buscar se amar. Seus olhos estarão voltados para si. No versículo 6, diz que o filho do diabo ele está no pecado. O versículo 6, na parte B, diz o seguinte, todo aquele que está no pecado não viu nem o conhece. Não conhece Jesus. Não teve uma experiência verdadeira de amor com esse Deus de amor.
Aquele que permanece no pecado nada sente, nada deseja, a não ser continuar a sua própria vida. O texto diz que essa pessoa que está no pecado permanece, não sente mais, não tem o desejo de viver para Deus. É alguém que é filho do diabo. O versículo 8 diz isso de forma muito clara. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Desde a sua rebelião com Deus e depois sua manifestação em Gênesis 3, o diabo ele vem se rebelando contra Deus. A sua filiação, o seu dono, o seu senhor é o próprio Satanás de todos aqueles que vivem na prática do pecado. Satanás peca desde o princípio e não se arrepende. Então, isso é uma evidência muito grande. O pecado ele tira toda a sensibilidade de nós. Nada conseguimos ver, nada conseguimos sentir, nada conseguimos desejar, a não ser o pecado. E nisso nós temos alegria. Se isso acontece no coração de algumas pessoas, é um grande sinal de alerta de quem de fato eu sou filho. No versículo 10 diz que o filho do diabo não pratica justiça. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Quem não pratica justiça não procede de Deus, não é filho de Deus, mas sim filho do diabo, porque não faz o que é certo. Nós vivemos dias muito tristes. Uma nova geração com muita personalidade, querendo fazer as coisas do seu jeito. E é triste ver que vemos poucos que se levantam, nadam contra a maré, não buscam a aprovação social, mas eles estão buscando de todas as forças fazerem a vontade de Deus. Mas esses são poucos. Aqueles que mesmo na pressão fazem a vontade de Deus, que praticam a justiça, esses são filhos de Deus. Que Deus levante na nossa geração e na nova geração que está vindo, pessoas que de fato vão praticar a justiça, vão fazer a vontade de Deus mesmo diante das pressões. É filho do diabo aquele que não ama seu irmão. Final do versículo 10. O apóstolo vai abordar esse assunto daqui em diante. O amor é uma evidência da nossa filiação. Se somos filhos de Deus, nós vamos amar. Quem não ama seu irmão não é filho de Deus. Já quem ama as pessoas é filho de Deus. Quem odeia é uma marca que é filho do diabo. Como que nós podemos resumir esse bloco aqui? Os filhos do diabo praticam o pecado e permanecem na prática do pecado sem se arrepender, assim como Satanás faz desde o princípio. Permanecer no pecado, praticar o pecado e não haver arrependimento. Há uma identificação com quem? Com Satanás, que faz isso desde o princípio. O diabo está procurando desviar as pessoas de fazer a vontade de Deus. Está levando essas pessoas a pecarem para acusá-los diante de Deus e exigir que elas sejam julgadas. O diabo não é seu amigo. O preço que você terá que pagar pela sua alma vai ser muito alto. Então, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus e lute contra as tentações. Foi para isso que Jesus se manifestou. No versículo 8, esse aqui é uma parte importantíssima nesse bloco. Versículo 8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus remove a acusação daqueles que nele creem. Foi para isso que Jesus se manifestou, para tirar o nosso pecado. Versículo 5 também diz isso. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus nos libertou da culpa do pecado. Não somos mais culpados. Jesus está nos libertando do poder do pecado em nossas vidas. E Jesus nos libertará da presença do pecado. Querido amigo, é possível que a sua filiação seja mudada. Talvez você pode pensar, eu sou filho de Deus, mas na prática eu estou manifestando todas as características do filho do diabo.
Isso não é possível acontecer. Ou nós somos filhos de Deus e vivemos como Deus quer, ou vivemos segundo o que Satanás quer. E aí a nossa conduta revelará a nossa filiação. A pessoa deixa de ser filha do diabo e ela se torna filha de Deus quando ela recebe a Cristo. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12 a 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão e da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então é possível crer, receber, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. O apóstolo João já advertiu que nós estamos vivendo nos últimos tempos. O momento da decisão é agora. Tome uma decisão. A prática da justiça é a identificação com Deus. A prática do pecado é a identificação com o diabo, mas sozinho você não consegue praticar a justiça. Você precisa de Jesus. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Você precisa dele. Não esqueça que não existe neutralidade. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. O próprio Senhor Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então não há muro, não há divisão, não há uma possibilidade de estarmos nos dois lados. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Para tornar-se filhos de Deus é necessário se arrepender e confiar. Gostaria de terminar com Apocalipse 22. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Que Deus, pela graça dele, nos abençoe e nos use para a glória dele. Ao praticarmos a justiça, nos identificarmos como filhos de Deus, nos purificarmos, termos esperança, não permanecermos na prática do pecado, viver assim para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço.